A paz do Senhor, meus queridos, somos gratos ao Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos novamente no Devocional do Lar. Nesta oportunidade, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 6, versículos de 1 a 5, que diz: Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus, subindo ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Amém? Nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos compreender nesse texto. Nós lemos em especial o versículo número 5, com a pergunta que ele fez a Filipe: Onde compraremos pão para este comer? Que Deus, Jesus, ele se interessa pelas nossas necessidades. Aleluia. Ele não é alheio às nossas necessidades. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos o Salmo número 12, versículo 5, a gente pode compreender melhor esta questão, pois a Bíblia diz: por causa da opressão dos pobres, né? Quando os pobres são oprimidos, e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salva aquele para quem eles assopram. Então aqui está a prova de que Jesus se interessa com as nossas necessidades. Os pobres são oprimidos, aleluia, e nas suas necessidades eles gemem. E por isso diz a palavra do Senhor: me levantarei agora e porei a salvo aqueles a quem ele assopra. Quem está oprimindo, né? O opressor fica soprando, mas aqueles que são oprimidos, Deus livra. Quando a gente lê segundo livro dos Reis, no capítulo 4, um trecho bem conhecido nosso, a mulher foi clamar a Eliseu pela sua necessidade, porque o seu marido em vida contraiu uma dívida, mas ele morreu, não sabemos as circunstâncias, mas ele morreu. E os credores foram cobrar o dinheiro, mas ela não tinha como pagar, porque era uma mulher viúva, né? E eles queriam levar os seus 2 filhos para serem escravos, para assim a dívida ser paga. Ela recorreu ao homem de Deus. A Bíblia diz, nós lemos aqui: por causa da opressão dos pobres, dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei em salvo aquele para quem eles assopram. E esta mulher recorreu ao Senhor Deus através do profeta Eliseu, e a solução chegou. Deus operou um grande milagre, porque ela, segundo o mandato de Eliseu, ela pediu vasos emprestados e ela só tinha um pouco de azeite numa botija e começou a encher aqueles vasos, e o azeite foi multiplicando, e a Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 4 do livro de 2 Reis: e sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda outro vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Havia provisão agora para ela sobreviver com os seus filhos, aleluia, porque Deus se interessa com as nossas necessidades. E Jesus disse: onde compraremos pão para esses comeres? E foi dito: só tem 5 pães e 2 peixes, mas Jesus sabia muito bem o que iria fazer, né? Aleluia. Jesus é o distribuidor de bênçãos, mandou que todos assentassem, orou a Deus, agradeceu ao Pai e multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Aleluia. Versículo 10 do capítulo 6 de João diz assim: e Jesus disse: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentando-se, pois, os homens em número de quase 5.000, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e de igual modo também os peixes, quanto eles queriam. E pelos que estavam sentados, de igual modo também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois,
12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada dos que sobejava aos que haviam comido. Glória a Deus. Deus se interessa pelas nossas necessidades. Deus é distribuidor de bênçãos. Aleluia. Ele se levanta do seu trono para socorrer aquele que está necessitado. Aleluia. Seja qual for a tua necessidade, seja qual for a nossa necessidade, Deus se levanta do trono e age. Aleluia. Porque Ele tem interesse nas nossas vidas. Fique certo. Deus agirá. De um modo ou de outro, o milagre vai acontecer, porque Jesus é distribuidor de bênçãos e bênçãos com abundâncias. Amém? Tu crê, segura a bênção, Jesus está trabalhando. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe amar e resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.